Elas podem indicar caminhos, ajudar a solucionar crimes, apontar culpados e até inocentar pessoas. Podem ter um papel fundamental no desenrolar de um processo. Estamos falando das testemunhas. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre a importância da prova testemunhal, saber qual o papel das testemunhas, o que acontece com quem mente em julgamento, quem pode e quem não pode testemunhar, entre tantas outras curiosidades. Mas antes de começar, vamos ver os destaques da Constituição Federal de 88. Está no artigo 5º, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Todos têm direito ao contraditório e à ampla defesa e são inaceitáveis no processo provas ilícitas. E eu converso sobre esse assunto agora por Skype com Paulo Giordano, juiz de direito do Tribunal do Júri, e com Cláudio José Langroiva Pereira, advogado e professor de Direito Processual Penal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Giordano, o artigo 5º, como a gente acabou de ver, garante o devido processo legal. Qual é o papel aí de uma testemunha num processo para ajudar a assegurar esse direito? Olha, a testemunha, o papel da testemunha é ajudar a convicção, a formar a convicção do julgador, né? Seja ele o juiz singular ou, no caso do tribunal do júri, dos jurados. Então, ele é um terceiro desinteressado que depõe sobre fatos para ajudar a formar a convicção do julgador. Esse é o papel da testemunha. Doutor Langroiva, e uma única testemunha aí, ela pode influenciar diretamente num julgamento? Pode mudar o curso das ações? Então, Flávia, realmente pode, existe essa possibilidade nos crimes contra a dignidade sexual, por exemplo. Invariavelmente, a vítima, às vezes, é a única testemunha, né? Então, só tem a vítima ou tem uma única testemunha do fato. Então, pode sim, evidentemente, que uma testemunha presencial, uma testemunha que tenha acompanhado esses fatos, pode sim ser determinante. Mas sempre lembrar, não só o testemunho, como nenhuma outra prova individualmente é capaz de lastrear, por exemplo, uma condenação. Ela tem que vir dentro de um arcabouço, de um conjunto de provas que levem ao final a entender que esta prova e mais os outros elementos de prova contidos no processo levam a uma conclusão, seja uma condenação ou uma absolvição. Existe um número máximo de testemunhas em um processo, doutor Langroiva? Nós temos aí, dependendo do tipo de procedimento, né, nós temos aí, tanto no juizado especial, nós temos um número mais limitado de testemunhas, até 3 testemunhas, temos o procedimento, nos procedimentos diferenciados, aí o procedimento seria o sumário com 5 testemunhas, o ordinário com 8 testemunhas, todo procedimento do júri tem um número de testemunhas diferenciados, mas a verdade é que este número de testemunhas acaba dependendo também do número de réus que estão dentro do processo, né? Então, o doutor Paulo sabe aí, às vezes ele deve pegar júris complexos com um número significativo de réus, onde cada réu tem direito a um número grande de testemunhas. Se cada um traz 5 testemunhas, são 4 ou 5 réus, imagine, Flávia, o número de pessoas depondo a respeito de fatos ou depondo a respeito das próprias pessoas. Então, realmente, o Código de Processo Penal traz essas diferenciações de acordo com o procedimento. E por que de acordo com o procedimento? Porque crimes mais simples, mais leves, como, por exemplo, os crimes de menor potencial ofensivo dos juizados têm um menor número de testemunhas necessários. Crimes mais graves têm um maior número de testemunhas. Por quê? Porque elas asseguram tanto a verdade por parte da acusação, que busca encontrar essa verdade, quanto a defesa por parte daqueles que são acusados pelo Estado. Agora, doutor Giordano, acontece aí num processo, como o doutor Langroiva falou, que com muitas testemunhas, de uma pessoa dá uma versão, outra da outra, completamente diferente. Como é que fica aí a situação do juiz num caso assim? Acontece, isso é muito comum, né? Quando há uma profusão de testemunhas, muitas vezes há depoimentos divergentes entre si, né? Às vezes porque algumas testemunhas podem mentir, mas às vezes não se trata exatamente de uma mentira. Afinal, pode existir uma diferença entre o que realmente aconteceu e aquela que foi a percepção da testemunha, né? A testemunha pode ter percebido os fatos de determinada maneira, mas efetivamente os fatos não foram daquela maneira. Então, cabe ao julgador, então, fazer uma análise, como já foi, inclusive, enfatizado pelo doutor Langroiva, fazer uma análise total das provas, uma análise global das provas. Afinal,
No nosso sistema, quanto à valoração das provas, vigora o princípio da persuasão racional, né? Não existe uma prova que tenha, a princípio, mais valor do que outras provas. Não existem provas tarifadas. É o conjunto probatório que vai formar a convicção do juiz. E ele pode, evidentemente, conferir mais credibilidade ao depoimento da testemunha X do que a testemunha Y, porque ele pode, por exemplo, comparar esses depoimentos com outros elementos de prova, inclusive periciais, etc., até chegar à conclusão sobre se determinado depoimento merece maior ou menor credibilidade. O fato é que ele tem que decidir com base nesse princípio da persuasão racional e tem que decidir com base nas provas existentes dentro do processo e tem que motivar, explicar porque ele atribuiu, num caso concreto, por exemplo, maior credibilidade ao depoimento tal do que ao depoimento X, que é contraditório àquele outro depoimento. Então, o juiz, evidentemente, tem que fundamentar, tem que explicar as razões do seu convencimento. Então, é o conjunto probatório que vai fazer com que o juiz, eventualmente, despreze a validade de um depoimento ou atribua a ele menos credibilidade do que em relação a outros depoimentos. Doutor Landgrove, quem pode ou não pode ser testemunha em um processo? Então, são proibidas de depor, Flávia, algumas pessoas em razão do ofício. O artigo 207 do Código de Processo Penal traz essa limitação àqueles que, em razão do ofício, da função, da profissão, do ministério, no caso de religião, devem manter em segredo aquele contato com pessoas com que eles estão envolvidos. Então, por exemplo, o próprio padre, um médico, um psicólogo, estes têm o dever de sigilo em relação. O próprio advogado está nessas condições em não depor num processo no qual tenha que falar a respeito de terceira pessoa, a respeito de um cliente seu, por exemplo, no caso do advogado. Então, eles são proibidos de depor. Mas tem também aquelas pessoas que podem recusar-se a depor em razão do vínculo existente com os envolvidos no processo. O 206 do Código de Processo Penal fala do ascendente, do descendente, do cônjuge, ainda que desquitado, do irmão, do pai, da mãe, do filho. Então, estes casos, efetivamente, ele pode se recusar a depor, não precisa, não tem obrigação de depor em razão desse vínculo profundo que existe em relação às pessoas ali envolvidas. Mas, em regra, todos têm aí o compromisso de depor. Existe também a questão de não ser submetido ao compromisso de depor aqueles que têm um vínculo com as pessoas, ainda que não seja vínculo familiar. Por exemplo, o chamado inimigo capital ou amigo íntimo. Nesses casos, essas pessoas podem ficar desobrigadas do princípio da obrigação de dizer a verdade, né? Elas prestam o testemunho como informantes do juízo, mas elas não estão envolvidas no compromisso de dizer a verdade, não ficando sujeitas ao crime de falso testemunho. Pois é, doutor Giordano, e como é que são feitas essas convocações aí das testemunhas? Sim, as testemunhas, elas são intimadas pelos oficiais de justiça, né, a comparecerem em juízo para prestarem seus depoimentos. Evidentemente, agora, com essa pandemia, tem sido em vários tribunais país afora, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, têm sido feitas audiências online. Nessas audiências online, elas são intimadas, mas a audiência é feita via online, né, por um programa de computador, pela web. E então elas não comparecem, via de regra, a juízo para depor nessas condições. E será que é possível obrigar alguém a testemunhar? Vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu. Se eu for convocado para ser testemunha e não quiser falar, posso ficar em silêncio em uma audiência? Doutor Landgrove, a pessoa tem que comparecer, mas ela tem que falar também ou pode ficar em silêncio? A questão das testemunhas terem que responder ao juízo é uma obrigação. A testemunha intimada, regularmente intimada, ela tem que comparecer ao juízo sob pena de condução coercitiva. Diga-se de passagem, bom lembrar, condução coercitiva não existe para réu.
Foi uma medida que, infelizmente, nós vimos aí durante um bom tempo na Lava Jato, uma medida ilegal e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal, há bom tempo, chegou e decidiu pela ilegalidade desta. Mas, para as testemunhas, tem a condução coercitiva. E se conduzir coercitivamente essa testemunha quiser invocar o seu direito ao silêncio? Existe o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 63, garante o direito da parte ficar em silêncio, o direito das pessoas em si em manterem o silêncio, né? Eles têm o direito constitucional de ficar em silêncio. Todavia, somente aquelas que estejam sendo objeto de processo, mas a testemunha não é. Entretanto, a testemunha decorrente desse direito de silêncio tem o direito de não falar sobre algo que pode autoincriminá-la. Então, a autoincriminação, o direito de não produzir prova contra si mesma, um direito consagrado mundialmente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já o consagra, a própria Constituição norte-americana também o consagra em sua emenda constitucional, e nós temos isto consagrado no nosso direito pátrio, inclusive com a interpretação jurisprudencial. Pois é, doutor Paulo, e as testemunhas, por exemplo, elas dão um depoimento na delegacia, ela pode mudar o depoimento em juízo, por exemplo? Sim, elas podem mudar o seu depoimento. Mas aí, eventualmente, ao mudar o depoimento, pode ficar configurado que ela mentiu em algum momento, né? Às vezes há uma discrepância, não em relação a detalhes que podem ser relembrados depois pela testemunha, né? Não por mudanças na memória sobre os fatos, mas às vezes há diferenças bruscas entre o que foi dito na fase policial, no inquérito policial, e depois em juízo, evidenciando que ou ela mentiu em juízo ou ela mentiu na fase policial, né? Só que, se ela mentiu na fase policial e disse a verdade em juízo, isso não vai ter consequências para ela quanto ao crime de falso testemunho, porque quando uma pessoa mente e uma testemunha mente e depois se retrata, antes do proferimento da sentença pelo juiz naquele processo em que ela mentiu, ela fica excluída a punição, a possibilidade de punição a essa pessoa, né? Então, muitas vezes há uma pressão dentro do inquérito policial, existe essa possibilidade de a testemunha estando num ambiente hostil, porque ela enxerga como ambiente hostil o ambiente da polícia, onde você não tem o efetivo exercício do contraditório, muitas vezes ela está amedrontada, etc. e tal. Isso não quer dizer que a polícia sempre pressiona. O que eu estou dizendo é que, eventualmente, isso pode acontecer, dela sofrer uma pressão e prestar um depoimento que não condiz com a verdade em razão dessa pressão. Mas também pode ocorrer o contrário. Pode ser que ela diga a verdade na fase policial, quando ela se sentiu premida e acabou dizendo a verdade, e depois minta em juízo. O fato todo é que, ainda que esteja caracterizado o falso testemunho dela, prestado durante o processo penal, eu creio que o juiz deve se abster de efetuar a prisão em flagrante dessa testemunha, ainda que ela minta em juízo, né? Porque eu acho que desse modo, ao dizer que a testemunha X está mentindo, e como ela revelou os fatos de forma Y, o juiz, ao prendê-la em flagrante, estaria dizendo que os fatos não se deram daquela maneira, e estaria fazendo uma espécie de pré-julgamento do mérito daquele processo, né? O que poderia torná-lo, inclusive, impedido para posteriormente julgar aquela causa. Então, eu creio que se o juiz notar, verificar objetivamente que a testemunha está mentindo, o mais correto é fazer, enfim, instá-la a falar a verdade, explicar onde é que ficou evidenciado que ela está mentindo, para determinar outras providências que não a prisão em flagrante naquele exato momento, justamente para não haver um pré-julgamento por parte do juiz. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo, vamos a um intervalo e já já a gente está de volta.
Artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o papel das testemunhas no processo. Sobre esse tema, eu continuo conversando por Skype com Paulo Giordano, juiz de direito do Tribunal do Júri, e com Cláudio José Langroiva Pereira, advogado e professor de Direito Processual Penal. Bom, doutor Giordano, a Constituição, ela assegura ali o direito ao contraditório e à ampla defesa. O papel da testemunha também é importante para poder garantir mais esse direito? Sim, evidentemente. Como já foi aqui inúmeras vezes enfatizado, às vezes o único elemento de prova que nós temos é o elemento de prova testemunhal, né? São os depoimentos de testemunhas acerca dos fatos que dizem respeito ao mérito daquele processo. E para assegurar, inclusive, o contraditório e a ampla defesa, e também o direito de acusação, é que existe o modo de examinar as testemunhas, né? De reinquirir as testemunhas, que é garantido à defesa e ao Ministério Público. E acontece também da testemunha ser dispensada, juiz, durante um processo? Em que momento que ela deve ficar ciente disso? Algumas pessoas não são obrigadas a depor, né? Aliás, elas são proibidas de depor, salvo se elas forem desobrigadas pela parte. Por exemplo, existe um certo profissional que detém segredos profissionais e é liberado pela parte para depor sobre esses fatos. Aí não vai haver problema. Fora dessas circunstâncias, algumas dessas pessoas, ou essas pessoas, elencadas lá no artigo 207 do Código de Processo Penal, são proibidas de depor. Algumas pessoas, como em algumas profissões, o que diz respeito, por exemplo, aos advogados, nem que forem desobrigados pelo cliente, podem depor sobre fatos que dizem respeito a essa relação, né, confidencial entre o advogado e o cliente. Está lá no Estatuto da OAB, né? Até mais rigoroso que o próprio Código de Processo Penal. Outras pessoas, elas só vão depor por causa da relação íntima que tem com o acusado, se for absolutamente indispensável que elas deponham. Por exemplo, existiu um crime cometido dentro do seio familiar, né, do pai contra a mãe, e as testemunhas todas são parentes de ambos. Nessas circunstâncias, pode ser imprescindível que essas pessoas deponham. Só que aí elas não prestam compromisso e não respondem pelo crime de falso testemunho por causa da relação íntima que essas pessoas têm com o acusado. Agora, eventualmente, outras pessoas que são obrigadas a depor podem ser arroladas e, num determinado momento processual, a parte que as arrolou pode dispensar sua oitiva, porque entende, por exemplo, que a prova produzida até ali já é suficiente para embasar os interesses, né, da própria parte. Isso só não acontece no Tribunal do Júri. Na sessão do Tribunal do Júri, uma vez arroladas as testemunhas e iniciada a sessão do julgamento, não importa que tenha sido só o Ministério Público que arrolou determinada testemunha, e a defesa não. Se o Ministério Público quiser dispensar aquela testemunha, só vai poder ser dispensada aquela testemunha se houver concordância da parte contrária. Mas, dentro de uma instrução processual comum, não. Pode ser dispensado, eventualmente, se a parte julgar que já é suficiente aquela prova produzida. Salvo se o juiz, por fim, entender, não, a parte dispensou a testemunha, mas eu entendo que é imprescindível ouvir essa testemunha. Doutor Langroiva, e o advogado, ele geralmente conversa antes com as testemunhas que ele arrola aí para um processo? O que acontece? Quando ele vai chamar as testemunhas, vamos dizer, no caso de um advogado que está defendendo uma pessoa que está sendo processada criminalmente, a pessoa tem que indicar as testemunhas que vão ser chamadas. Ele pode conversar com as testemunhas no sentido de não de orientá-las, mas de adverti-las que elas serão chamadas, que elas serão convocadas para o juízo em razão de determinada situação. Ele não pode orientar a testemunha a respeito do que ela vai falar, sob pena de estar respondendo criminalmente, inclusive por obstrução de justiça, o próprio advogado.
Você não pode fazer, orientar a testemunha sobre o que ela vai falar, o depoimento, o que ela vai dizer, não. A testemunha vai, de livre e espontânea vontade, falar aquilo que ela sabe perante um juízo, perante uma audiência na qual estão o juiz, promotor, advogado. O advogado vai formular as questões dele, o promotor também as questões dele, e o juiz vai tirar as dúvidas necessárias para o esclarecimento da verdade dentro do processo. E nós temos mais uma pergunta, vamos ver? Quero ser testemunha no processo, porém tenho medo de represália. Tem alguma proteção garantida por lei? Juiz, se a pessoa tem medo ali, ela tem alguma proteção garantida? Como é que funciona esse processo? No nosso ordenamento jurídico tem uma lei 9.807, que é de 1999, que é uma lei de proteção à testemunha. Essa lei, e eu vou resumi-la evidentemente, ela confere uma série de medidas protetivas em relação àquela testemunha que está sendo coagida, ameaçada ou que está atemorizada de depor. Essas medidas vão desde medidas muito simples, como a escolta dela da casa até o fórum, até medidas muito complexas, que incluem inclusive a possibilidade de trocar-se o nome dessa pessoa, né? Delas passar a ser acompanhada pelo serviço de proteção à testemunha. Existe os serviços de proteção à testemunha que são mantidos pela União, pelos estados, né? Então é possível, inclusive, trocar a identidade dela e dos próximos, das pessoas próximas a ela, para evitar, evidentemente, qualquer possibilidade de que esses temores dela venham a se tornar realidade. Agora, o próprio Código de Processo Penal, num dos seus artigos com mudanças recentes, um de seus artigos, ele possibilita que, em relação a qualquer testemunha que esteja atemorizada, o juiz possa, e ela não precisa estar sendo formalmente, pertencer formalmente ao serviço de proteção à testemunha. Ela é uma testemunha que não está protegida pelo Estado, mas ela, por exemplo, está temerosa de depor na frente do réu. O Código de Processo Penal sempre possibilitou que o juiz, fazendo constar da ata de audiência, mande o réu sair, ou então ouça por videoconferência a testemunha, para que a testemunha não fique frente a frente com o réu. E o Código de Processo Penal, e essa foi a modificação um pouco mais recente, agora possibilita, inclusive, que o juiz mantenha no cartório, longe dos autos do processo, né, os dados qualificativos dessa testemunha, para que, quando ela vá a juízo, ela não seja chamada pelo nome, nem o réu tenha acesso aos dados qualificativos dela, a identidade dela, para protegê-la, independentemente desse serviço de proteção à testemunha, ok? Agora, é preciso enfatizar, isso é muito importante, que não se pode, embora a testemunha seja sigilosa, oculta ou desse um nome similar, esses dados não podem ser escondidos, ocultados do advogado do réu. Afinal, como é que ele vai exercer o contraditório? Como é que ele vai eventualmente contraditar uma testemunha? Como é que ele vai fazer perguntas sem saber quem ela testemunha, quem é aquela testemunha, né? Como é que ele vai eventualmente discutir a credibilidade daquela testemunha se sequer ele sabe sobre a identidade daquela pessoa? Agora, cabe ao advogado, evidentemente, por razões éticas, impedir que essas informações sobre a identidade da testemunha cheguem até o acusado. Nem sempre isso é possível, né? Eu acredito que a maioria dos advogados faça isso, mas nem sempre na prática. Muitas vezes essa chamada testemunha sigilosa, até pelo modo como as perguntas são feitas, o réu acaba conseguindo identificar quem é aquela testemunha, ainda que o juiz não a chame pelo nome, não fale nada sobre a qualificação dela, enfim. Mas a parte tem si, a testemunha tem sim direito de ser protegida.
E na delação premiada, o delator pode ser considerado testemunha? A expressão ficou bem conhecida durante a Operação Lava Jato, maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil. Doutor Langroiva, como é que funciona aí a delação premiada e quando ela pode ser usada? O delator, na delação premiada, ele é réu. Então, no processo em que ele faz a delação, ele é um réu qualificado pela condição de colaborador da Justiça, e recentemente tivemos uma decisão definidora de posição do Supremo Tribunal Federal, e o Superior Tribunal de Justiça entendeu também no mesmo sentido, que o indivíduo que é delator, ele tem inclusive que ser ouvido antes dos demais réus que ele delatou, para que os réus possam exercer plenamente a sua defesa, né? O princípio da ampla defesa, até porque esse indivíduo passa a ser um auxílio à acusação declarado, um auxílio desde o momento em que ele assume a condição de colaborador. O grande ícone, o grande detalhe, a grande discussão está: este indivíduo que é delator, ele assume o compromisso também de colaborar como testemunha em quaisquer outros processos, ainda que ele não seja acusado nesses processos. E aí vem a grande discussão: em que condições ele será ouvido? Que tipo de testemunha é esta? Já que é uma testemunha de acusação que fez um acordo de colaboração, o qual efetivamente ele tem interesses outros, além de alcançar a verdade no processo. Eu tive participação em alguns processos, nós temos essa discussão. Hoje, até o presente momento, os tribunais, os juízes têm entendido que eles são testemunhas de acusação. Entretanto, esta é uma figura ainda nebulosa dentro do direito. É muito recente essa questão do envolvimento significativo de delatores como testemunhas em outros processos, até porque, na medida em que eles são testemunhas de acusação em outros processos, tem que o indivíduo daqueles processos ao qual está submetido como réu ter direito do seu advogado de acesso à colaboração feita por aquela testemunha, porque ela de alguma forma pode interferir na ampla defesa desse indivíduo. E muitas vezes isso é sigiloso, ele não pode ter acesso. Então nós estamos ainda num momento paradigmático, de difícil elucidação em razão das garantias processuais, das garantias constitucionais a todo cidadão de direito de ter conhecimento pleno daquilo que envolve a sua acusação e o que está por trás da acusação que lhe é feita. E esse é um dos detalhes significativos. Pode, uma questão que fica sempre, pode o réu, em um processo, ou um delator de um terceiro processo, comparece para ser testemunha de acusação, para que ele possa exercer plenamente a defesa em relação àquilo que está sendo falado por essa testemunha, ele tem o direito de ter acesso à colaboração, ao acordo feito, aos depoimentos processados por ele? Essa é uma questão difícil, e vai continuar sem uma resposta definitiva. Em complemento às palavras do Dr. Langroiva, eu gostaria de externar que penso que o colaborador, né, aquele que faz a chamada delação premiada, não é testemunha, porque testemunha é terceiro desinteressado ao processo, que depõe sobre os fatos em relação aos quais ele não tem interesse processual ou material. O delator tem interesse processual, né? Tanto assim que se ele falta com a verdade, imputa ações criminosas a quem ele sabe que é inocente, ele não responde por falso testemunho, ele responde pelo crime previsto no artigo 19 da Lei de Organização Criminosa, né? De Organizações Criminosas, Lei 12.850/2013. Mas como o doutor Langroiva bem disse, isso é um assunto muito tormentoso e que talvez seja para se estender, tivéssemos que fazer um outro programa. Quem sabe a gente volta a conversar no futuro, então, e fazer mais um programa sobre o tema. Mas o de hoje está terminando porque acabou o nosso tempo. Doutor Giordano, doutor Langroiva, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!